e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar às 19. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, não só os que estamos aqui presentes, encarnados como desencarnados, mas também aos amigos que nos acompanham online, que nos verão no futuro. Que esse momento de paz envolva sempre os nossos corações. E também agradecer à Casa dos Trabalhadores de Jesus, onde encontramos e reencontramos corações amigos que nos recebem tão afetuosamente e que nos oferecem a oportunidade de podermos trocar as nossas reflexões em torno de temas tão importantes para a nossa vida. O benfeitor Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, virá nos dizer que os benfeitores maiores da vida, sob os auspícios do Mestre Jesus, vieram trabalhando os elementos materiais do nosso planeta para que houvesse um rescaldo, para que pudesse existir um solo separado do mar, para que pudesse acolher a vida. E vamos encontrar há 2,2 bilhões de anos atrás a camada de oxigênio que surge na forma de O2. O O2, sumariamente falando, acumula-se, surgindo o O3, o nosso conhecido ozônio, que forma então uma camada que bloqueia de alguma forma a radiação ultravioleta do Sol. E desta forma, a vida que existia submersa nos oceanos começa a galgar a Terra e poder se desenvolver, surgindo aí a espécie de vida a partir daqueles seres protozoários, unicelulares, e a vida foi se formando primeiro num princípio espiritual, para que depois surgisse realmente o espírito, o homem. E vamos contar que há 2,5 milhões de anos começam a surgir no planeta aqueles espíritos que vêm para cá porque já tinham o raciocínio linear, já tinham condições de raciocinar, e aí surge o homem na face da Terra. Vem se desenvolvendo ao longo desse tempo, mas no início ainda muito instintivo. Então, primeiro vivia muito só, o chamado homem das cavernas, o Neandertal, para depois ir se desenvolvendo, e quando começa no tempo do Neolítico, nessa era, ele começa a formar seus grupos, porque ele começa a se assentar na terra, isto é, a formar um clã, um grupo familiar. Mas geralmente essas civilizações que começaram no Ocidente procuravam, para poderem se assentar na terra, locais onde havia água, porque a água é o nosso bem primordial, não é? Então estavam nos vales, vales do rio Indo, vales, enfim, viviam ali. Mas sabemos que, por ainda ser um tanto quanto próximo dos instintos, tinha muito a questão da posse, da possessividade. Então queria desviar a água para as suas terras, para a sua colheita, para os animais que começou a domesticar. E então começaram as guerras, as brigas, as disputas, porque este terreno é meu, porque esta água é minha. E vamos encontrar ao longo do tempo essa disputa. Mas lá pelo ano 300 a.C., com o pensamento grego se solidificando, começam as civilizações ocidentais. E a partir de então nós vamos encontrar no século V da era cristã, Péricles na Grécia, favorecendo ao crescimento, ao embelezamento da humanidade,
através de todo um trabalho cultural que nos trouxe filósofos e grandes pensadores da humanidade. Mas nem por isso as guerras, as lutas deixaram de se desenvolver. Encontramos homens que marcaram a história da humanidade por serem guerreiros, muito bravos, mas ainda muito dotados do egoísmo. Vamos encontrar Dario, vamos encontrar visigodos, Alexandre da Macedônia e tantos outros que lutavam, que escravizavam aqueles que se lhes submetiam. Vamos encontrar o Império Babilônio, que ao vencer uma guerra e capturar os seus vencidos, os levava à Babilônia e os cegavam para que sua última visão, sua última lembrança fosse a grandeza do Império Babilônio. E esse é o desenvolvimento da humanidade durante longo tempo. Mas vamos ver que, surgindo de toda essa luta, um império se estabelece na Terra. E dizia-se que sob esse império jamais o sol se punha, porque ele era tão vasto em extensão que quando em uma ponta era sol, na outra era noite. E quando na outra era noite, naquela era dia. Então, dizia-se que sob o Império Romano jamais tivemos na noite, sempre havia o sol. Mas foi esse Império Romano que submeteu grande parte do povo da antiguidade. Sobre ele teremos imperadores que foram draconianos, que lutaram muito, mas, de repente, algo começa a mudar. E tal qual no século de Péricles, que deu desenvolvimento à Grécia, vamos encontrar em Roma um tempo de paz, que os historiadores, ainda hoje, não souberam explicar o porquê. Nesse tempo de paz, nós veremos o templo da deusa Vitória fechado pela segunda vez em mais ou menos 700 anos. A deusa Vitória é a deusa mitológica equivalente à deusa mitológica grega Nike. Essa é do nosso conhecimento, é aquela deusa que tinha duas asas, que hoje enfeitam os sapatos de muitas pessoas. Nike, a deusa da guerra, da vitória, das batalhas. E a quem se dizia que tanto Nike quanto Vitória, após uma batalha, ofereciam ao general vencedor uma coroa de louros. Daí vem o dizermos que teve uma vitória, o louro da vitória, não é? E é essa coroa de louros que nós ainda vemos hoje em algumas modalidades esportivas serem oferecidas aos seus vencedores. Portanto, seria a segunda vez que o templo de Vitória estava fechado, e isto significava que a paz graçava sob o Império Romano. Houve um grande crescimento cultural, especialmente com Ovídio, que vem a ser um grande poeta, mas que falava da paz. Mas estávamos sob a queda do primeiro triunvirato e também do segundo triunvirato, que era uma forma de governo que tentavam instalar para ver se o império se mantinha. Agora tínhamos um novo imperador, Caio Júlio César Otávio. Este homem era um homem singular, era um soldado que vai a ter esse poder todo, mas era uma pessoa de saúde muito frágil. Tudo o constipava, tudo o resfriava, ele tinha a pele sempre em erupções, por isso mesmo andava sempre com ataduras, porque tudo eram feridas. Nós diríamos hoje que o seu sistema imunológico era muito fraco. Mas este homem entra para a história como Augusto, por ter trazido uma paz ainda não vivida por aquele povo. E o povo gostava muito dele. E ele tinha uma maneira de ser e um caráter que lhe eram muito peculiares, porque ele sempre dizia que
havia de partir da casa magistral e governante a ética, a honra, a dignidade, para que pudesse alcançar não só os subúrbios, mas aqueles que teriam maiores necessidades, não só em termos econômicos, sociais, mas também morais, de encontrarem nos seus governantes o exemplo da honra e da dignidade. Este era Augusto. Augusto, que assina um decreto exilando para a ilha de Patimina sua filha, que tinha uma conduta reprochável e que ele não admitia que vivesse sob o império. Tempos depois, assinará um novo decreto, exilando sua neta, que também não tinha conduta que fosse consentânea com as propostas de Augusto, para depois este homem abandonar o tálamo conjugal, uma vez que sua esposa era dada a práticas que eram comuns àquela época. Ela era chegada a oferecer venenos a todos aqueles que ela entendia como inimigos políticos. Mas ela não só usava desse requinte, como ela experimentava para ver se o veneno era realmente bom naqueles que a serviam em sua casa. Então, ser escravo na casa da esposa de Augusto era algo que as pessoas temiam, porque as mortes eram súbitas e inexplicáveis. Ele, então, afasta-se também da esposa, porque o império tinha que ser levado com dignidade, com honra, com respeito ao próximo. A sua bandeira era da solidariedade, da fraternidade. Pensando bem, o quanto Augusto nos seria útil, nos seria proveitoso nos tempos atuais. Mas Augusto cria todo este bem-estar, esta paz, mas talvez nem mesmo ele soubesse o porquê. Porque sob seu império, numa longínqua região, numa aldeia muito pacata, num lugarejo muito simples, numa simples estrebaria sobre uma manjedoura, viria à luz alguém que era muito especial. Alguém que mudou a história de tal tamanho que ela divide-se antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Alguém que nos trouxe o símbolo do amor verdadeiro, da união, e que teve como agradecimento a cruz, que era o mais infame dos castigos que poderiam ser dados a alguém. Era muito infame ser crucificado, mas ela toma com o Cristo um novo significado, qual seja, na sua haste vertical, a nossa busca de Deus, e na sua haste horizontal, o nos abraçarmos enquanto criaturas do Pai. Este é o novo significado para aquilo que no passado poderia ter sido ignomioso. E é Cristo, então, que vem à luz, trazendo uma nova mensagem, trazendo uma inovação, remodelando a vida das criaturas e achegando-se a elas de uma maneira simples, humilde, porque em momento algum ele nos disse que era o solucionador dos nossos problemas ou a saída, a solução. Não, ele nos deu a responsabilidade sobre os nossos destinos se seguíssemos aquilo que ele nos deixaria como o seu testamento. E é esse homem que um dia, passando pela coletoria, ali encontra Levi. Levi, que era filho de Alfeu e que tinha como sobrenome Mateus. Ele era um publicano. Ora, o publicano era um ser que era odiado pelos hebreus. Vale contextualizar que, embora o Império Romano submetesse aquele povo,
foi o único povo que eles não conseguiram submeter a contento, porque os hebreus eram aquela ilha monoteísta em um oceano politeísta. Era um povo cujo estado se mesclava à religião e que não se dobravam a um povo que para eles era plebeu, porque tinha muitos deuses, adorava, fazia sacrifícios, e o povo hebreu era totalmente contrário a isso. Mas havia a dominação política, então havia aquela certeza que, é claro, as pessoas do Centro Trabalhadores de Jesus não conhecem, mas a grande maioria da humanidade conhece as duas certezas da vida, não é? A desencarnação e pagar impostos. Pois é, os hebreus conheciam, sob o Império de Roma, essa segunda hipótese muito bem. Eles tinham que pagar impostos. E, ora, estes impostos eram pagos aos publicanos. Eles é que coletavam os impostos. Mas como o império era tão grande, Roma cooptava pessoas do local. Então, o Levi, ele era um hebreu que trabalhava para os romanos. E o publicano era aquela classe social que estava entre os patrícios e os plebeus, os pobres. Então, ele estava naquela classe intermediária. Então, os hebreus ortodoxos, aqueles seguidores da lei, viam com muito maus olhos estas pessoas. E então Jesus, passando pela coletoria, vê Levi, olha Levi, ele diz, segue-me. E Levi não ficou pensando se era o mês de pegar o carnê-leão, se ele tinha que receber o IPTU das pessoas. Ele não pensou nada. Ele levantou e seguiu Jesus. Mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz com aquele convite, porque aquele homem era tão envolvente, a energia que dele emanava era tão amorosa, tão afetuosa, que ele resolve dar uma festa, um jantar na sua casa. E chama pessoas. E quando eles estão ali todos jantando, passam alguns fariseus, que são aqueles ortodoxos, seguidores da lei, e falam, olha, veja você, dizem as pessoas que este homem é o Messias. Mas vê com quem ele se mistura. Ele janta na casa de publicanos, de pecadores. E Jesus irá então dizer a tão famosa frase, não vim para os sãos, porque são os doentes que necessitam de médico. E então, Levi vai seguir Jesus. E após o episódio do Gólgota, ele começa a pregar, ele que até então se mantivera muito discreto. Ele prega na Judéia, ele prega nos países vizinhos, e nas suas horas de folga, ele escrevia o seu evangelho. E no evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, no versículo de 25 a 30, vamos encontrá-lo descrevendo uma passagem onde Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis oprimidos, vós que estáis sofridos, vós que estáis sofrendo dores, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Allan Kardec, ao analisar esta passagem do Evangelho, e ele o faz em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, no subitem O Jugo Suave. E ele nos fala que, se fôssemos analisar esse contexto evangélico, olhando a nossa vida por esta única reencarnação, seria um contrassenso. Como o jugo de Jesus é suave, se eu sofro tanto, se eu tenho problemas, se a minha vida está com certas dificuldades, se os obstáculos me alcançam a cada dia, se a gente tem, como dizemos no popular, de matar um leão a cada dia, como eu posso dizer que esse jugo é suave? Mas, quando somos iluminados pela palavra do Cristo,
e que a doutrina espírita vem clarificar, com a imortalidade da alma, com a possibilidade dos renascimentos, começamos a entender que estas dificuldades que nos chegam são desafios a serem ultrapassados, são aprendizados que nos vêm. Então, aquelas ofensas que recebemos deixam de ser ofensas e nos livramos do fel do ressentimento e de suas consequências, porque entendemos que são mestres na nossa vida, que vêm nos ensinar a sabermos lidar com essas dificuldades e sabermos compreender aqueles que nos envolvem. Mas aí também não passou despercebido Allan Kardec, que na questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar aos benfeitores espirituais se teríamos, enquanto espíritos, sido criados uns bons e outros maus. E os benfeitores espirituais nos esclarecem: não, todos foram criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer, de não sabermos, de ainda não termos travado esse conhecimento, por isso o ignoramos. Então, nascemos simples e ignorantes, mas nos instruímos nas provas da vida. E é então que o apóstolo Paulo, que foi citado em nossa primeira leitura, o apóstolo dos gentios, o renascido de Damasco, vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que, muitas vezes, aquilo que julgamos saber, não sabemos como deveríamos. E Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem esclarecer esta passagem da primeira carta aos Coríntios de Paulo, dizendo que, se nós realmente nos esmerássemos em saber, o avião não bombardearia, a mídia não daria notícias falsas, e hoje vivemos a era da tecnologia. Estamos aqui e podemos falar com uma pessoa em tempo real do outro lado do mundo, vê-la, ver se está abatida, se está saudável, se está feliz, se está alegre. Mas é neste mesmo tempo em que temos esse tão grande desenvolvimento que temos as fake news, notícias que são jogadas ao vento e que muitas vezes derrubam a vida de uma pessoa, esmorecem o ideal, enfraquecem o caráter e as instituições. Então, Kardec, analisando o jugo suave, nos fala sobre a proposta do Cristo, quando ele nos diz que fôssemos a ele, nós que estamos oprimidos e sofrendo, porque, via de regra, nós só procuramos o Mestre Jesus, esse amigo incondicional, quando estamos sofrendo, quando estamos passando as nossas dificuldades. Quando está tudo bem, é tão tranquilo, nós nem lembramos do Mestre, nós estamos vivendo a nossa vida, a nossa vidinha, os nossos horizontes tão largos, não é? Nós não nos preocupamos com isso. E quando a dificuldade chega, é aí então que a gente vai e procura o Cristo, procura encontrá-lo. Porque o que diria Jung, não é? O psicólogo, o psiquiatra suíço, ele diz que nós temos um lado sombra, e esse lado sombra seria todas aquelas realidades que possuímos, mas que não queremos enfrentar. Então nós vamos colocando ali. Mas para que nós possamos vencer estas tendências, vencer esse homem velho que surge, é preciso travar conhecimento, porque a gente só muda aquilo que conhece. Aquilo que desconhece é impossível mudar. Então ele vem falar desse lado sombra para que a gente o entenda. E nesse lado sombra, ele também fala do arquétipo coletivo, que são aquelas coisas que nós, enquanto humanidade, vamos
perpetuando nas nossas crenças. E aí a gente volta lá à Grécia, ao Golfo de Corinto, que é uma ilha cercada por aquele mar azul turquesa, muito bonito, e que tem lá um monte que se chama o Monte Parnaso. E ali havia na antiguidade um templo, o Templo de Delfos. E nesse templo havia, segundo a mitologia arcaica, o culto ao deus Apolo. E o deus Apolo, nesse contexto mitológico, era aquele deus da sabedoria, o equacionador de problemas, aquele que tudo conhecia e a tudo dava solução. Então as pessoas acostumaram-se a ir ao templo de Delfos para pedir às sibilas, as pitonisas, que nada mais eram do que médiuns, que sentavam-se sobre banquinhos tripés, com 3 pés, e numa fumacinha, que era mais um ritual do que uma necessidade, elas davam comunicações espirituais. E aí as pessoas se acostumaram a ir ali pedir soluções para os seus problemas, pedir saída para as suas dúvidas, pedir explicações, conhecimentos. E as pessoas se acostumaram a isso. Hoje, o Templo de Delfos são apenas ruínas, mas ele está no nosso inconsciente quando nós procuramos soluções fáceis para os nossos problemas. Se a gente souber que tem um médium que está ali, em tal centro espírita, e que ele faz a chamada consulta, a gente vai correndo lá. A gente quer saber a resposta, a notícia, o negócio, porque é mais fácil. Ao passo que nos darmos o trabalho de percustarmos as nossas realidades, as nossas necessidades, aquilo de que realmente temos necessidade de mudar, isso já é mais difícil. Porque muitas vezes é mexer na ferida, é mexer naquela coisa que nós não gostaríamos. Então, Cristo nos traz essa notícia, esse jugo suave, que é libertador, porque nos renova, porque nos mostra que a lei de amor vem trazer um progresso, porque todos nós estamos inseridos sob a lei do progresso. E viver a lei de amor nos faz sermos pessoas melhores. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta ao povo de Tessalônica, ou seja, a primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, vem falar que nós deveríamos nos confortar uns aos outros. Ou seja, nos amarmos uns aos outros, ao oferecermos conforto uns aos outros. E o que seria esse conforto, que não aquela palavra de encorajamento, de boa fé, de coragem, de fé, de esperança ao nosso irmão que sofre, que nos confessássemos uns aos outros, que é o serviço que as casas espíritas nos trazem no atendimento fraterno, quando somos orientados à luz da doutrina espírita, para que façamos a nossa força, para que nos enchamos de coragem, de disposição, de bom ânimo, para darmos conta da nossa tarefa, da nossa reencarnação. Jesus era mestre em confortar o outro, em dar-lhe a esperança, a luz. Podemos citar como exemplo um trecho do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, onde ele vem contar que havia também um chefe da coletoria, por isso um publicano, por isso um homem que era visto com maus olhos, que sabia que Jesus iria passar na cidade. E ele queria tanto ver aquele homem. Havia algo dentro daquele publicano que clamava por paz, por estar bem, por encontrar a sua definição de vida que ele ainda não havia encontrado, embora fosse
um hebreu, embora fosse alguém que seguisse os ditames da lei dos profetas, mas lhe faltava algo. E ele queria muito ver aquele homem. Mas ele era baixo. E a multidão era enorme. E ele não sabia como ver Jesus. Como ele fazia? Ele não tinha levado um banquinho, uma escada, ele não podia ficar no ombro de ninguém, não havia andaimes, não havia nada disso, até que ele tem a brilhante ideia de subir numa árvorezinha chamada sicômoro. E fica lá em cima, porque dali, com certeza, ele ao menos teria um vislumbre daquele mestre, que ele queria tanto ver. Mas, para a surpresa deste homem, quando o mestre passa, ele para e fala: Zaqueu, desce, Zaqueu, desce, porque me apraz estar hoje contigo na tua casa. Eu imagino que deve ter sido aquela coisa, quando o coração vem aqui, a gente não sabe se fala, se ri, se chora, e o coração batendo, e a perna bamba. Ele desceu correndo do sicômoro. Deve ter corrido para casa a toda e agitado a casa toda. Pessoal, Jesus hoje vem aqui. Foi um tal de limpa a casa, arruma, pega as melhores roupas de cama, de mesa. Vamos arrumar tudo, vamos deixar tudo brilhando, porque Jesus vem aqui. Jesus, que todo mundo queria receber, chamou Zaqueu de cima do sicômoro e ele vem aqui em casa hoje. A melhor comida, os melhores doces, o melhor vinho, a melhor água. Vamos trazer o que houver de melhor para receber este mestre que vem em nossa casa. E a felicidade dele foi tanta, mas tanta, que ele disse para Jesus: Jesus, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Olha o desprendimento, hein? Metade do que ele tinha ele ia dar aos pobres. E que se houvesse alguém que porventura ele houvesse prejudicado, ele daria o tanto que ele prejudicou em quádruplo. Ele quadriplicaria a dívida que ele tivesse com essa pessoa. E Jesus olha para aquele homem, porque Jesus conseguia ver através de tudo. Não havia segredos, não havia nada que aquele homem não pudesse penetrar, tal qual ele nos vê e nos enxerga e compreende as nossas lutas. Ele olha para aquele homem e diz: bendito seja, porque hoje a salvação entrou nesta casa. E todos aqueles que eram seguidores da lei, ortodoxos, e que viam com maus olhos aquela visita, se espantaram. Mas Jesus lhes lembrou que nenhuma das ovelhas da casa de meu pai será perdida. E Zaqueu também é uma ovelha da casa do pai, assim como todos nós o somos. Então vemos o poder da palavra, o quanto uma palavra é capaz de modificar o nosso roteiro. E aí a gente pensa que a palavra é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí há análises feitas, porque hoje a ciência já se desenvolveu muito, temos o carbono 14, temos como mensurar as coisas que aconteceram milhões de anos atrás. Então sabe-se que na era do Paleolítico, e olha que vai tempo, o homem começou a se comunicar, a travar contatos, diálogos uns com os outros. Uma coisa muito boa, não é? Porque é através do diálogo que a gente vai dar essa palavra de encorajamento. Só tem um pequenino porém. Conta também da época do Paleolítico o surgimento da fofoca. Começou lá e persegue até hoje. Nós não falamos em fofoca, nós somos mais educados, nós falamos maledicência, não é? Mas ela está aí e ela derruba as pessoas. Então, nos pensarmos no poder que tem essa palavra, a palavra de encorajar o outro, de tornar o jugo a que o outro está submetido mais leve, mostrando-lhe que isso também vai passar. Porque tudo passa,
porque somos viajores espirituais numa jornada material muito curta, muito curta. Viemos aqui para desempenhar uma tarefa. Alguns ainda não a encontramos. Mas o Cristo nos disse que toda a lei e o profeta se continham no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso o seu jugo é suave, porque é a lei de amor. Amarmos o nosso próximo, oferecermos a esse próximo o que há de melhor em nós. E aí a gente lembra do apóstolo Pedro. Pedro, que é a pedra, né? Aquele a quem Jesus delegou a tarefa de conduzir a igreja, aquele pescador de almas, aquele homem que pesasse a sua falibilidade enquanto humano, havia o caráter e havia o trabalho que ele desempenhava na casa do caminho, encorajando, limpando as feridas do corpo, mas especialmente limpando as feridas da alma. Porque segundo o Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro que Francisco Cândido Xavier psicografou, quando determinadas perguntas eram feitas ao médium, o espírito respondia e catalogou em um livro de perguntas e respostas. E no livro O Consolador, em sua questão de número 239, Emmanuel virá nos dizer que a dor física é uma dor fenômeno, é uma dor que passa, é uma dor passageira, material. No entanto, a dor moral é a dor essência, é a dor verdade, é aquela que machuca mais. É aquela que nos faz repensar e mudar o rumo das nossas vidas, porque começamos a aprender e também a ter empatia pelo outro, porque da maneira que dói em mim, também dói no outro, porque somos todos viajores no mesmo tipo de viagem, todos aprendendo a nos amar. Então Pedro virá nos Atos dos Apóstolos contar uma experiência que teve. Ele que conviveu com Jesus, que era esse apóstolo dileto, certo dia estava voltando de Jope para Cesareia, quando ele foi procurado pela família de um centurião romano, pelos funcionários de um centurião romano, Cornélio. E Pedro não via com bons olhos os centuriões romanos, porque eles eram pagãos, e ele era hebreu. Ainda havia nele muito do hebreu, apesar de ter convivido com Jesus. E acontece que na casa de Cornélio havia uma ocorrência inusitada de muitos fenômenos, que hoje nós sabemos serem fenômenos mediúnicos. E Cornélio, então, lhe disseram: procure Pedro, aquele apóstolo do Cristo, porque ele vai te ajudar. Então ele vai procurar Pedro. E Pedro pensa: não vou atender, né? Centurião romano, não tenho nada para falar com ele. Ele é o dominador. E aí ele se recolhe. E aí ele tem uma visão. Desce dos céus um cesto com um linho branco. E dentro desse cesto, diversos animais, inclusive animais que eram julgados impuros pelos hebreus. E uma voz lhe fala: Pedro, mata estes animais e os come a todos. E a visão se vai, e ele apreende o sentido da visão, de que toda a criação de Deus era pura. E então ele deveria ajudar aquele homem em que pesasse ser um centurião romano, em que pesasse ter outro credo religioso. Então vemos a força da palavra, o quanto a palavra mudou a vida destas criaturas. E nós que temos no Evangelho de João, no seu capítulo 13, versículo 35,
dizendo que o Mestre falou que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, pensamos o que é que estas palavras têm feito na nossa vida. Qual a mudança que operamos na nossa trajetória a partir do nosso encontro com o Cristo? Mas Cristo nos deixou isto tudo. E ao longo do tempo, nós, enquanto humanidade, viemos modificando esta situação. O Cristo nos envia mais emissários. Naquela noite escura, chamada Idade Média, em que tudo era proibido, em que as pessoas tinham que ter uma fé cega, Ele manda o sol da Úmbria, aquele filho de Assis, que via no irmão Sol, na irmã Lua, nos irmãos animais, os seres da criação, o amor do Pai, e trouxe-nos esse exemplo de simplicidade, de amor, mas que nós ainda transmudamos e passamos para a frente numa religião que não nos trouxe a satisfação pessoal e onde o Cristo, de vítima, foi ser algoz pelas batalhas que se travaram em seu nome, quando Ele não pediu nada disto, Ele pediu apenas que nos amássemos. E os séculos vão correndo, e vamos encontrar na Tchecoslováquia, pelos idos de 1365, nasce um menino que vai estudando, que é teólogo, que é poliglota, que falava o grego, o latim, que dominava as línguas e que por isso mesmo vai tornar-se discípulo de Wycliffe e que vai dizer que o povo precisava conhecer a mensagem do Cristo e que não necessitaríamos de intermediários entre nós e o Pai Celestial. E por isso, este homem, chamado Jan Hus, e Hus em tcheco significa ganso, pela ousadia de querer libertar a mente do povo para encontrar o Cristo no seu testamento de luz, recebeu como prêmio a fogueira. Mas conta-se que quando as labaredas o alcançaram, depois do concílio de Constança, onde o rei lhe havia prometido um salvo-conduto, e na hora H, falível também não deu, ele diz ao seu algoz: hoje vocês assam o pato, mas virá o cisne que voará tão alto que as suas labaredas não o encontrarão. E no século XV e XVI, vamos ver reencarnarem na Ibéria espíritos de altíssimo nível espiritual para mudar a configuração do planeta, para trazerem um universo mais amplo àqueles que aqui viviam, porque estes homens, com a escola de Sagres, vieram navegando para outros mares, porque até então tinha-se noção que chegando a Finisterre, que era um povoado da Espanha, que estava sob a dominação romana durante muito tempo, por isso esse nome, que chegando ali o mundo caía e o que havia depois era o inferno, nada mais havia. E estes espíritos, que contam em si também reencarnações de antigos fenícios, que eram navegadores, exímios navegadores, vão colocar aqueles barquinhos chamados caravela para virem descobrir um mundo novo. Descoberta essa que possibilitou o ingresso, o reingresso dos espíritos que no velho mundo haviam se comprometido, mas que também, como ovelhas na casa do Pai, teriam a oportunidade de reencarnar em solos ainda passíveis de viverem e reviverem a mensagem do Cristo sem comprometimentos maiores. E vamos então, depois do renascentismo e do iluminismo, ter em Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele mestre, aquele homem culto, que começa a observar que
as mesas giravam, mas que havia de ter uma causa que levasse aquele efeito. Um efeito inteligente só poderia ter uma causa inteligente. Então, de suas investigações, ele vai juntando fatos, estudos, artigos, aprofundando, e surge, no mês de abril, nos 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, inaugurando a doutrina espírita, que nos traz a notícia da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, de estarmos aqui hoje, conhecendo a palavra do Cristo, que a doutrina espírita nos clarificou. Nós, que através de tanta evolução da humanidade, reencarnamos aqui, neste país, que hoje nos encontramos num domingo de feriado, festivo, reunidos aqui, numa casa de amor, que comemora 96 anos de trabalho no bem. Se pararmos para pensar, é quase um século de trabalho no bem. E eu espero em Cristo poder estar aqui comemorando séculos e mais séculos deste trabalho. Quanto crescimento, quanta evolução, quanto a palavra do jugo suave nos fez bem ao nosso coração, nos trouxe a luz. E aí nós lembramos de um pequeno livrinho chamado Pequenos Milagres. Esse livro foi escrito por duas moças de origem judaica, que dentro da sua comunidade, nós sabemos, não é, que os hebraicos, os judeus, eles têm um grupo muito unido. Elas começaram a ver pequenas coincidências que resolveram colocar num livrinho. Lembrando sempre a benfeitora Joana de Ângeles, que nos esclarece que coincidências, para nós, são o que o mundo espiritual é: preparar um determinado local, numa determinada hora, com determinadas pessoas, numa determinada situação. Então, aquilo que nós vulgarmente dizemos ser coincidência, é um trabalho do mundo espiritual para que aquilo aconteça. E então, nesse livrinho, elas vão contar uma passagem de uma moça chamada Charlotte Wetzel. A Charlotte mora em Nova York. E nós sabemos que esses países do norte têm as suas estações do ano muito definidas, não é? Então, o inverno é inverno, a primavera é primavera, o outono é outono e o verão é verão. E então, estávamos chegando, né, no final do inverno, já estava graçando a primavera. Então, as árvores já estavam com seus rebentos, os passarinhos já estavam voando e cantando felizes, pousando de galho em galho, aquela alegria da primavera. E então Charlotte, sentindo o cheiro da primavera, ouvindo os sons da primavera, pega a sua bengalinha de 3 divisões, uma vez que ela é uma deficiente visual, e resolve sair, porque ela passara todo o inverno presa dentro de casa, porque a neve estava muito alta e ela não tinha como retirar a neve de sua porta, então ela esperara pacientemente pela primavera. E naquele dia ela estava muito feliz. Já começaram o dia se espreguiçando, alegre, porque hoje eu vou poder dar uma volta, vou poder respirar a primavera, este cheiro das flores, do campo, o vento batendo em meus cabelos, sem congelar, sem ficar branquinho de neve. Então ela pega a sua varinha e sai para passear. Mal ela chegou na porta de sua casa, a vizinha parou, estava de carro. Charlotte, Charlotte, você vai à cidade? Olha, eu já abri a porta, vem por aqui. Não,
não, te agradeço muito, mas as minhas pernas estão precisando andar. Eu estou precisando muito dessa caminhada. Você tem certeza que não quer ir comigo? Não, não, agradeço de coração, mas eu quero ir andando. E lá foi a vizinha. Ela andou mais um pouquinho para o vizinho. Charlotte, bom dia. Bom dia, vejo que você saiu para passear. Olha, eu estou indo ali para tal rua. Você não quer vir comigo? Eu te deixo aonde você for. Não, amigo, eu te agradeço muito. Eu queria muito ir com você, mas eu preciso andar, estou precisando mexer as minhas pernas e sentir a primavera em todo o meu corpo. É como um renascimento. Ah, tá bem, mas olha, toma cuidado. Eu sei que você sabe, mas sempre é bom lembrar que aqui, ao final da calçada, temos uma avenida muito larga, temos um semáforo, mas, sabe, as pessoas às vezes têm pressa, é meio complicado. Acho que lá não tinha radar, né? Então, vamos lá. Não, pode ficar tranquilo. Eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. E lá vai Charlotte. Quando ela chega no semáforo, ela para e fica pensando. Ah, bem, eu acho que eu não estou assim muito segura, eu fiquei muito tempo dentro de casa, sentada. Talvez eu não esteja com essa segurança, essa firmeza em minhas pernas para poder ir. Acho que eu vou ficar aqui paradinha e certamente vai aparecer alguém que vai atravessar a rua e não vai se negar a me ajudar, né? A me oferecer um guia para atravessarmos a rua juntos. E aí ela fica ali, o sinal abriu, o sinal fechou, aí ela começa a cantar uma musiquinha, tal, tá ali cantando. Eu imagino que ela estava cantando Quanta Luz, igual o nosso amigo, ali cantando, tranquila, quando de repente ela sente uma aproximação, e aí uma voz máscula. Nossa, só num dia de primavera poderíamos ouvir alguém com uma voz tão maviosa, parece um roxinol cantando. Nesse momento ela inchou, né? Um elogio, muita simpatia de sua parte. Não, mas olha, você tem uma voz maravilhosa, eu adorei a canção que você está cantando, muito bom, só a primavera mesmo para fazer isso. Ah, nossa, assim eu até fico envergonhada. Não, mas será que você me daria o prazer de atravessarmos a rua? Ah, bom, mas era isso mesmo que eu estava esperando. E aí eles começam a atravessar a rua. Mas a conversa foi sendo envolvente. E ela sente que o braço que a envolvia não era qualquer braço. Aquilo devia ser um homenzarrão. Devia ser um daqueles deuses do Olimpo. Porque ele era forte. A passada dele era forte. E ela já estava imaginando. Meninas, imaginando como seria, qual seria a cor dos olhos, a cor do cabelo. Será que tem barba? Será que tem bigode? Ai, meu Deus, será loiro, será moreno, será baixo, será... Não, é alto, é forte. Olha que braço forte. E foram indo, conversando, e perceberam que o sinal abriu, o sinal fechou. Mas, surpreendentemente, nenhum carro buzinou. Não houve reclamações, não houve nada, um silêncio. E só os dois conversando, mas que pena, chegou a outra calçada, teriam que se separar. Aí Charlotte estava ensaiando um agradecimento ao nível daquele Apolo, daquele deus grego. E enquanto ela pensava o que dizer para impressioná-lo, afinal de contas ela tinha que impressioná-lo bem, ele vira e fala: como é seu nome? Ah, meu nome é Charlotte. Olha, Charlotte, eu sou imensamente grato a você. Ah, não, sim, do fundo do meu coração. Porque veja bem, não é todo dia que a gente encontra uma criatura tão amável, disposta a atravessar um cego numa avenida tão movimentada.
Então, meus amigos, nós somos Charlotte, seu companheiro. Muitas vezes não estamos enxergando. Precisamos do companheiro para nos confortar, como diz o apóstolo Paulo, para nos trazer esse bom ânimo. E a casa espírita é isso. São 96 anos de bom ânimo, de conforto, e a gente não precisa nem pensar, porque basta estar na ambiência para sentir o quanto os amigos espirituais estão envolvendo a cada um de nós nessa festa tão excelente, que é o trabalho do Cristo. E o nome não poderia ser outro: Trabalhadores de Jesus. Muito obrigada, muita paz a todos.